Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui com a sequência de vídeos que eu venho falando sobre livros e filmes, né? E hoje eu decidi falar de um tema que a mim é muito importante e sou um ávido pesquisador desse tema, que é o tema do Império Romano, ou da Roma como república também, né? Mas não só no seu império, as suas extensões, né, e o império que foi Roma e todos os seus desdobramentos, né, é um dos assuntos que eu mais gosto, né, e a parte da história que talvez eu tenha mais pesquisado ultimamente. E especificamente eu quero falar de um filme que fez muito sucesso nos anos 60, um filme de 1964 do produtor Samuel Bronston, né. Esse produtor Samuel Bronston, antes de eu entrar para falar desse filme, ele foi aquele que produziu vários filmes de western, né? Mas dois épicos em especial. Em 1961, El Cid, que conta a história do herói espanhol, né? El Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, interpretado pelo Charlton Heston, grande Charlton Heston, do Ben-Hur, dos Dez Mandamentos, né? E ele contracena com a Sophia Loren, que faz a Ximena, que é a namorada, a esposa a amante, né, do El Cid, né? E esse filme ele teve uma consultoria de um historiador espanhol chamado Menéndez Pidal. Então, quando estavam fazendo as rodagens desse filme, é um filme que tem o Herbert Lom, tem vários atores famosos nesse filme, né, que fizeram muito sucesso nos anos 60 e 70. Ele foi chamado para ser consultor desse filme, né, consultor histórico dos eventos e tudo mais. E o filme que eu quero falar hoje é um outro épico também do produtor Samuel Bronston, do mesmo diretor Anthony Mann, que era casado com uma atriz espanhola, inclusive, o Anthony Mann, e Anthony Mann, né? Anthony Mann, e ele dirigiu em 1964, né, 3 anos depois, um filme chamado A Queda do Império Romano. Um filme com Alec Guinness no papel, que foi o famoso Obi-Wan Kenobi, né, do Star Wars, dos antigos Star Wars, né, da trilogia antiga, dos anos 70 e 80. Ele faz o papel do imperador Marco Aurélio. Sobre esse tema, eu indico muito o livro do Edward Gibbon, né, A Queda do Império Romano, né, Declínio e Queda do Império Romano. E um livro que me chamou muita atenção também, que é da Mary Beard, que é o livro SPQR, uma história da Roma Antiga. Esse livro aqui também eu recomendo veemente, vale muito a pena se vocês estão querendo estudar sobre o tema. E eu tenho um carinho muito grande por Roma, porque onde o meu pai nasceu, na Espanha, na província de Astorga, que era Astúrica Augusta, né? Ali foi a 7ª legião romana, chamada Legião Gemina. Na Espanha passou a Legião Victrix, a Ferrata, e também a 9ª, né, a 9ª legião, que desapareceu na Inglaterra na construção da muralha de Adriano, né, e a 7ª legião Gemina, que ficou naquela região ali de Astorga, que é muito próximo onde meu pai nasceu, na província de León. E como homenagem, eu sempre mostro nos vídeos que eu falo sobre Roma, eu fiz essa tatuagem aqui de um legionário romano com a sigla SPQR, né, que é a sigla Senatus Populusque Romanus, o Senado e o povo de Roma, né? Que eu me considero fazendo parte dessa nova Roma, que o Brasil é uma nova Roma, né? Assim, como nas palavras do grande Darcy Ribeiro, né? Bom, da mesma forma que o Menéndez Pidal, que foi um historiador espanhol, ele folclorista também, né? Ele foi consultor do filme do El Cid. No filme da Queda do Império Romano, o historiador inglês Will Durant. O Will Durant foi um grande historiador também. E depois ele vai ser não digo superado, mas ele vai, mais recentemente, o Eric Hobsbawm, né? O Eric Hobsbawm vai ter uma pegada muito parecida com a do Will Durant. Ambos eram britânicos, né? O Will Durant, que escreveu vários livros, as Eras, né? E o Hobsbawm vai escrever a Era das Revoluções, a Era dos Impérios e tudo mais, muito inspirado no Will Durant, né? Mas a visão do Hobsbawm é mais marxista, né?
O Will Durant, então, ele foi convidado também para ser consultor das gravações do filme da queda do Império Romano, né? O filme também tem a Sophia Loren, que faz o papel da Lucila, que é a filha do imperador Marcus Aurelius, né? O Marco Aurélio, que é o Alec Guinness, e o irmão dela, que é o Commodus, né? Que depois vai se tornar o imperador Commodus, na linhagem de sanguínea, né? do Marco Aurélio. O famoso Christopher Plummer, né? O Christopher Plummer que contracenou com a Julie Andrews no filme A Noviça Rebelde, né? Muito famoso também. Ele interpreta o Commodus nesse filme, né? E, enfim, é muito interessante então que esse filme traz grandes atores. Inclusive na queda do Império Romano tá o famoso Omar Sharif, o nosso grande doutor Zhivago, né? Então são todos atores que fizeram muito sucesso nessa década de 60, 70, dos épicos do cinema de Hollywood, né? Hollywoodianos, né? E depois vão fazer muito sucesso, como o próprio Omar Sharif, que faz um monarca armênio nesse filme, né? Lá da Anatólia, ali daquela região da Armênia ali, perto da Capadócia, atual Turquia, né? Onde o Império Romano se estendia, tinha possessões naqueles lugares, né? E mais pra frente no filme vai ter uma rebelião dessas províncias, né? E o Commodus, quando se torna imperador, fica resistente e governa como um déspota, com mãos de ferro, ao contrário do seu pai Marco Aurélio, que tinha aquela noção de estender a cidadania romana para um império multiétnico. E isso é uma das primeiras cenas do filme, né? O filme começa com várias nações, governadores e monarcas de várias províncias romanas visitando o Marco Aurélio, e ele fazendo a saudação, assim, né? Aquela saudação para os governadores. E aí ele tem um consultor, né? Ele tem um braço direito dele lá, que eu acho que eu até anotei o nome dele aqui. É o Timônides. O Timônides, que é o conselheiro do Marco Aurélio, e ele vai falando para ele: governador da Britânia, governador da Hispânia, governador do Egito. Ele vai falando várias na medida que eles vão passando, né? Vai falando, e o Marco Aurélio vai saudando todos eles. Aquela ideia. E ele tem um discurso muito interessante, que eu até peguei uma parte aqui para ler para vocês. A Pax Romana, onde quer que seja qual for a cor da sua pele, não mais províncias ou colônias, mas Roma, uma família de nações iguais. Então, uma família de nações iguais é aquela ideia de estender a cidadania para todos os súditos do império, tornando-o cidadão romano. E isso vai dar um problema depois com o Commodus, quando ele se torna o imperador. E já vou adiantando que esse vídeo tem spoiler, viu? E o filme completo vocês encontram no YouTube, tem dublado, muito interessante também, muito legal. E isso vem anos depois, vai ter aquele famoso Édito de Caracalla. O Édito de Caracalla, que estendeu a cidadania romana para todos os súditos do Império, né? E mesmo a contragosto de alguns senadores, alguns mais xenófobos que se opunham a tudo isso, tudo mais. E aí é uma das coisas que o Império Romano fez, e era muito parecido até com a política do Alexandre o Grande, né? Que era aquele império multiétnico e a fusão de elementos ocidentais com as províncias orientais, né? Na época do Marco Aurélio, eles estavam em guerra com os bárbaros, e tem umas cenas de batalhas, né? Numa floresta lá, que eu acho que eles se inspiraram muito, claro, não é necessariamente nessa época, mas se inspiraram muito naquela batalha de Teutoburgo contra o Armínio, né? Que é o Herman, o bárbaro germânico, né? Esse Armínio que lutou na batalha de Teutoburgo. Então tem semelhanças muito grandes nessas batalhas na floresta que acontece no filme, né? O filme apresenta o Stephen Boyd, que é o Gaius Livius, que é o general muito próximo ao Marco Aurélio, do qual o Marco Aurélio quer passar o cargo de César, né, o cargo de imperador, para ele, porque ele é muito virtuoso, um grande general que ganhou várias vitórias nas batalhas e tudo mais.
E o Cômodos, que é o Plummer, né? Ele acaba ficando invejado, e com inveja dele e tudo mais, mas no filme apresenta os dois como quase irmãos, como grandes amigos de infância, muito próximos os dois, né? E o Marco Aurélio fala, o Cômodo só quer saber de lutas de gladiadores e dos jogos, né? Porque era a época dos jogos, do pão e circo, e no filme aparece uma cena eles distribuindo pão para uma multidão de romanos na cidade que se deixa levar pelo pão e circo e tudo mais, né? No despotismo do Cômodos e tudo mais. E, enfim. E esse filme ele inspirou muito o Ridley Scott quando ele fez o Gladiador. O Gladiador também, o Maximus é um general que o Marco Aurélio quer passar o cargo para ele, mas seu filho Cômodos, que é o Joaquim Fênix, né, brilhante atuação dele por sinal, ele não aceita e manda matar a família do Maximus, né? E o Maximus vira gladiador para se vingar dele. O Gaio Livius, nesse filme dos anos 60, ele não vira gladiador, mas acaba gerando uma disputa. E ele ama, né? Ele gosta muito da Lucila, que é a Sophia Loren, né? E aí tem um grupo de senadores subversivos, né? Que querem matar o Marco Aurélio. E aí eu já vou dando spoiler, um deles oferece uma maçã envenenada para ele. Porque eles querem que a sucessão seja com o Cômodos. Porque o Cômodos é corrupto. O Cômodos ele se deixa levar pela avareza, né? É um sujeito vaidoso, né? E então eles dão essa maçã para o Marco Aurélio. É claro que não é uma história verdadeira, é inspirada em eventos que aconteceram de fato. O Marco Aurélio existiu em personagens históricos, né? O Marco Aurélio existiu, o Cômodos existiu, mas não necessariamente a história foi dessa forma, né? E aí o Marco Aurélio morre. No Gladiador, o Cômodos abraça o pai dele e enforca o pai dele e mata o pai dele. Nesse filme, os senadores subversivos dão uma maçã envenenada e o Marco Aurélio morre, né? Que é o personagem do Guinness, né? E aí o Stephen Boyd, que é o Livius, né? O Gaius Livius, ele vai lá e num momento do funeral do Marco Aurélio, né? Ele está sendo cremado numa pira, né? Que era o ritual que os romanos faziam. Aparece os lictores com os fáscios, né? Que vai ser a origem do fascismo depois. Que eles eram os litórios, carregavam as faces, né, os fachos, que era o símbolo da justiça, e é presente em várias repúblicas, a República Francesa, a República dos Estados Unidos, né? Nesse funeral, então o Livius vai lá e levanta a mão do Cômodos e fala: esse é o novo César, mesmo sabendo que era ele que era para ele assumir a sucessão do Marco Aurélio. Marco Aurélio, um imperador filósofo, foi conhecido pelo seu livro Meditações, né, um livro que eu recomendo muito, e estoico, né, do estoicismo, né, seguindo aqueles ideais do Sêneca, do Epicuro, né, e ele então ele era muito virtuoso. A virtude para os romanos, que na verdade está ligada à virilidade, não é necessariamente a virtude da ideia que nós temos hoje. É a capacidade de ação, a capacidade não ética, mas a capacidade de ação muito ligada à virilidade. Ela estava muito presente nesse sujeito virtuoso que era o Marco Aurélio. Mas o Cômodos é o contrário. Ele gosta de jogos, gosta de apostas, gosta das lutas de gladiadores. E o Cômodos era um gladiador. Ele lutava na arena. Ele era um excelente lutador, né, na arena e tudo mais. E isso é verdade, realmente o Cômodos foi considerado o imperador gladiador na história, né? Bom, outros imperadores, numa cena que o Marco Aurélio fala, já tinham sido antecessores a ele, né? Ele sucedeu, por exemplo, o Trajano, o Adriano, né? E o Trajano e o Adriano foram aqueles que expandiram as extensões do Império para além da Anatólia, ali da Ásia, na África. O apogeu do Império, né, foi na época do Trajano, seguido do Adriano, que eram dois imperadores nascidos na Hispânia, né? E tinham uma grande dificuldade essas figuras estrangeiras no Senado romano, na própria cidade de Roma. E vai mostrar uma cena
muito interessante, já com o Cômodos sendo o César, que tem um sujeito grego, né? Eu não sei se eu anotei o nome dele aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. É um professor grego, que vem da Grécia, considerado um ex-escravo. Ele era escravo e se tornou um professor, defensor da cidadania romana e tudo mais. E esse professor grego, ele tá uma cena com os germânicos, né? Tentando converter aqueles germânicos conquistados pelo Lívios, né? E os germânicos aprisionam ele. E ele tá tentando converter esses germânicos. E o germânico fala assim: tem uma estátua esculpida num tronco de árvore, numa madeira, né? E ele fala: esse é nosso deus Wotan, o Odin, né? O Wotan. Esse é nosso deus Wotan. Vamos ver se o seu deus é tão forte quanto o meu deus. E ele começa a queimar com uma tocha a mão do grego, do professor grego, que está tentando converter eles aos modus vivendi romano. E ele aguenta a dor calado, e nessa demonstração de fé, os germânicos então abandonam os deuses germânicos, né, nórdicos, né, o Wotan e esses outros deuses, e eles se convertem então ao modus vivendi romano. E esse grego leva esses germânicos, o Cômodos já é, no caso, o imperador, o César, né, eles levam para Roma. Eles estão ali no Senado. O César tem uma cena que ele está no templo de Júpiter, né? No templo de Júpiter ele faz uma devoção à estátua do Marte, que está sentado segurando uma lança, né? O Marte, o deus da guerra. Tem uma cena também onde aparece a Minerva, que é a Atena, a deusa grega Atena, e a Minerva, que os deuses principais romanos eram Júpiter, Marte e Minerva. Tinha o Saturno também, mas esses três eles eram os mais cultuados, né? E o filme brilhantemente mostra isso, né? E aí os senadores falam, quando eles levam os bárbaros lá, o professor grego está tentando tentando fazer eles aceitarem, estender a cidadania romana para eles, que era um dos ideais do imperador estoico Marco Aurélio. E eles falam: não, você era um ex-escravo, a gente não vai dar cidadania romana para esses bárbaros que matam, sacrificam pessoas, tem esse modus vivendi bárbaro, porque a noção de bárbaro era do barbar, que soava a palavra barbar quando eles falavam, né? Era todos aqueles que não estavam convertidos ao modus vivendi romano, né? Urbano, da eterna urbis, da civita, né? Civilizados, né? E então causa esse conflito no Senado. E o Cômodos, sendo um déspota, fica do lado dos senadores, querendo agradar seus senadores e cônsules, né? E então rejeita a cidadania para esses bárbaros. Bom, o filme tem várias cenas para vocês que gostam de história. Uma cena de corrida de biga, uma disputa entre o Gaius Livius e o Cômodos, né? Tem várias menções para vocês que estão antenados no Império Romano, né? Tem várias menções a isso. O Império Romano, Roma começou com uma monarquia. O primeiro rei foi o Rômulo, né? Do Rômulo e Remo. Eu tenho um vídeo falando da fundação de Roma, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, caso vocês queiram acompanhar. Foi o primeiro rei Rômulo. Depois teve os Sabinos, né? O rapto das Sabinas, e alguns monarcas etruscos também, né? Monarcas etruscos no comando da monarquia romana. Só que teve um ponto de inversão quando Roma se torna uma república por conta da Lucrécia. A Lucrécia, ela foi abusada pelo rei Tarquínio, né? E o Tarquínio, déspota, então, foi tirado de cena. E a Lucrécia, que deveria ser uma virgem vestal, que foi abusada por ele, ela deu início a uma revolta em Roma, quando, em nome da liberdade, da democracia, eles fundam a República Romana. Mas a República Romana vai sobreviver com figuras muito estoicas e expoentes também, como o próprio Cincinato, que foi um imperador que poderia ter tomado para si as rédeas
e resolveu ser fazendeiro. Ele quis ser fazendeiro e cuidar das suas terras, né? Ele rejeitou o poder e ele dá o nome a Cincinnati, aquela cidade dos Estados Unidos, né? Tantas outras, Sérvio Túlio que começa com a República basicamente e tal. E muitos anos depois, Roma se torna um império depois do Júlio César, com seu sobrinho Otaviano Augusto. Otaviano Augusto dá, graças a ele, depois do triunvirato, tem o triunvirato entre ele e o Marco Antônio, né? E aí eles dá origem ao Império Romano. Só que a decadência do Império Romano, de acordo com o filme, é depois do Marco Aurélio em diante. Depois do Marco Aurélio vem sua linha sucessória sanguínea, que é o Cômodos. E é muito curioso, porque os imperadores romanos, eles adotavam os filhos para ter a sua sucessão. Tanto que o Adriano foi adotado pelo Trajano. E o Cômodos é uma sucessão de sangue, uma sucessão sanguínea que não deu muito certo. Ele não herdou a virtude de seu pai, Marco Aurélio, toda a sua virtude, foi um imperador déspota, né? Tem uma lenda que fala que a palavra acomodado vem de cômodos, mas não necessariamente isso é verdade. Essa palavra vem de satisfeito, ela vem do latim, né? É muito anterior mesmo ao próprio Cômodos, né? Bom, e então tem toda essa confusão. Essa confusão, no filme tem aquela frase que ele fala: uma grande civilização não é conquistada quando... uma grande civilização só é conquistada quando ela está destruída por dentro. E é a frase que dá início ao filme do Gladiador. E é a frase que o filme da queda do Império Romano encerra o filme com essa frase. E o Gladiador começa com essa frase, né? E o Gladiador, então, ele vai, do Ridley Scott com Russell Crowe e tal, ele vai pegar muitos elementos desse filme. E ele é uma espécie de mescla desse filme A Queda do Império Romano com outro filme muito famoso da Rebelião de Escravos, que foi dirigido pelo Stanley Kubrick e estrelado pelo grande Kirk Douglas, né? Que é pai do Michael Douglas, né? Que é o Spartacus. O Spartacus foi um gladiador que liderou uma rebelião de escravos, tanto que teve a Liga Espartaquista na República de Weimar, né? Os esquerdistas comunistas tinham a Liga Espartaquista lá, que anacronicamente pegou o nome do Spartacus no seu movimento, né? Bom, o filme é genial, eu não vou dar mais spoiler, mas depois acaba tendo uma disputa entre o Gaius Livius com o Cômodos, a Lucila, né, que é a Sofia Loren, ela é obrigada a se casar com o Omar Sharif, que era o imperador da Armênia, mas ela não amava ele. Aí tem a rebelião da Armênia, depois o exército do Livius acaba sendo comprado pelo pão e circo, na verdade pela distribuição de ouro, né? E a gente conhece essa história, quando um exército que era para proteger a pátria e ser virtuoso acaba se corrompendo por conta do ouro, né? Nas mãos de um senado corrupto e de um imperador corrupto. É aquela velha história que se repete, né? Como o próprio Marx fala, a história é cíclica e vai se repetindo, primeiramente como tragédia, primeiramente como farsa e depois como tragédia, né? E é muito interessante pra gente entender o jogo do poder e o jogo da política, esse filme, recomendo veemente, né? Bom, então é isso, né? O filme fala que a queda do Império Romano começa com esses eventos, mas ainda iria durar 300 anos até o fim do Império Romano, com o último imperador, né, o Rômulo Augusto, que foi derrotado pelo Odoacro, que era não era visigodo, era um ostrogodo, né? As invasões visigóticas dos godos em geral, né? Os ostrogodos no leste e os visigodos no oeste acabaram destruindo o Império Romano, não só eles, como os vândalos, os alanos, os hunos, todas as invasões bárbaras, e Roma então decaiu, mas ela continuou preservando alguns elementos, principalmente o cristianismo, depois que ela se converte cristã com o Constantino, né? E ela então vai cristianizar todos esses bárbaros
E esses bárbaros cristianizados vão ser os precursores das estruturas societais da Idade Média, né? Nesse livro aqui do Edward Gibbon, ele vai especificar todo esse processo, e eu recomendo esse processo. Mas no filme se passa muito antes, se passa na época do Marco Aurélio, que segundo a interpretação do Samuel Bronston, produtor, e do Anthony Mann, que é o diretor, o processo de declínio começou com esses césares corruptos como Cômodos. Depois vai ter outros, Calígula, Nero e tantos outros também, que foram muito danosos para o Império Romano, né? Esse despotismo e tudo mais. Mas vale lembrar que Roma durou um milênio e meio, né? Quase 2000 anos, um milênio e meio. E então não é pouca coisa, né? Hoje em dia os regimes e os países que exercem influência não conseguem passar de um século, né? E Roma ficou um milênio e meio, né? Bom, é isso. Recomendo veemente o filme, principalmente todos os filmes do Anthony Mann, né? Como o próprio El Cid, que nas palavras do Martin Scorsese é o maior épico de todos os tempos, né? E os filmes de Velho Oeste dele, além do, claro, A Queda do Império Romano e os outros filmes épicos dos anos 60, como também, né, não só A Queda do Império Romano, mas o Ben-Hur, né, que levou 11 Oscar com o Charlton Heston, né, Dr. Zhivago, Os 10 Mandamentos, que tem o Yul Brynner no papel do faraó ali, né, do Ramsés, né. Então é muito interessante. Então vale a pena, recomendo veemente. Curta, se inscreva, compartilhe. Vamos sempre promover a cultura. Valeu, gente. Grande abraço.